No programa de hoje, aqui direto de Brasília, vamos conversar no Senado Federal com Zenaide Maia, senadora pelo Rio Grande do Norte, que conosco vai falar a respeito de sua atuação parlamentar e também fazer uma avaliação a respeito dos últimos resultados de eleição para a presidência de Câmara e Senado. Seja bem-vinda, senadora Zenaide Maia, ao nosso Espaço Cidadão, agora na entrevista presencial. Eu que agradeço a oportunidade, Robson, e vocês que estão nos assistindo. Eu sempre digo, informação é poder. Então a mídia tem um papel fundamental numa sociedade, em um país. Principalmente uma mídia séria que combate as fake news. Então, a mídia, nesses últimos anos, teve um papel muito grande em defesa da sociedade, tanto como contra orientar as pessoas para seguir a ciência, foi quem propagou e mostrou a necessidade das condutas de afastamento, distanciamento social, uso de máscara e as vacinas. Eu costumo dizer que fora as vacinas e o SUS, que também faz parte dessa vacinação, a mídia foi quem mais salvou brasileiros e brasileiras, e não só no Brasil, mas no mundo, com informações corretas. E no período que vinha sendo muito atacada pelo governo federal anterior, né, que tinha uma postura de enfrentar de uma maneira, digamos, muito incisiva os profissionais da imprensa, né, foram eleitos, na verdade, como inimigos, né? Um inimigo que, na verdade, não era o inimigo, mas era esse governo que saiu, ele cultuava a morte, gente. Isso de ser assim, que a gente discordava por discordar, porque eu acho que na hora que a função da gente é salvar vidas, não tem história de ser de esquerda, direita, de centro, amarelo, verde. A vida está acima disso aí. Então, você não acreditar e fazer, não é só não acreditar. Um presidente da República que foi eleito com mais de 60 milhões de votos e que tem as pessoas que acreditam nele. Ele fez questão de deixar esse país em plena pandemia, sem nenhuma publicidade sobre a importância de se cuidar e de vacinar as pessoas. Isso é cultuar a morte, gente. E detalhe que somente no dia em que o ex-presidente Lula recuperou os seus direitos políticos, fez um discurso de manhã e à tarde estava, na ocasião, no Palácio do Planalto, ressuscitado o Zé Gotinha, as máscaras, a defesa da vacinação. Olha, gente, o que mais fez aumentar a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacinas. Isso a gente não está inventando a roda. Quem quis crescer, quis que sua população permanecesse mais tempo com vida, cuidou de tratar a água, por isso que essa luta da gente pelo saneamento básico e a vacina. E o Brasil já foi um exemplo para o mundo. E me preocupa muito, Robson, eu estava vendo no Globo de hoje, dizendo que tem um grupo de pais, juntamente com profissionais de saúde, querendo criar bancos de sangue de pessoas que não são vacinadas, porque, nesse caso, o sangue seria puro. Cara, isso é um princípio racista, no mínimo, é como se pode classificar, né? Senadora Zenaide Maia, vamos conversar um pouco sobre sua atuação parlamentar, né? Eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar conosco um pouco, né, dos projetos que foram apresentados, de algumas iniciativas que foram tomadas. A senadora está chegando à metade do seu mandato, né? E eu gostaria de que a senhora pontuasse três áreas importantes de sua atuação. Olha, a minha atuação, vocês sabem que esses 4 anos foi atípico. A gente não conseguia ter uma pauta edificante ou construtiva, mas eu sempre tive
na defesa da mulher, que eu costumo dizer, de todos os seres humanos, mas eu digo, quando a gente defende a mulher, a gente está defendendo no mínimo 52% da população. Então, a gente avançou com vários projetos aprovados, que isso o Rodrigo Pacheco deu muito apoio a gente, de acentuar os crimes, mas, infelizmente, a gente melhorando a Lei Maria da Penha, que é uma lei perfeita, mas a luta da gente foi para punir. Mas a gente sabe também que tem que educar. Nós temos leis rigorosas contra o feminicídio, mas nunca se matou tanta mulher nesse país como se vem matando. Batendo mulheres, agredindo. Então, eu fui a presidente da Comissão Mista de Defesa de Combate à Violência contra a Mulher e a gente avançou nisso aí. Mas eu acho que o maior ganho das mulheres aqui no Senado foi a gente conseguir uma cadeira no Colégio de Líderes. Porque, gente, você acredita, Robson, que às vezes passava 2 anos aqui no Senado sem ter nenhuma mulher na liderança. A gente sabe que é minoria. E outra coisa que a gente despertou nesse período, na medida do possível nesse tempo, era mostrando que a gente, apesar de ser minoria, mas durante quase esses 4 anos, a gente foi a segunda maior bancada. Então, conscientizando nós mulheres, eu chamava muita atenção para isso. Não adianta só reclamar. Vamos cobrar, vamos votar unidas. Como se faz? O exemplo que eu dou é assim, aqui tem bancada do Boi, da Bala, da Bíblia, que são de partidos diferentes, mas na hora que o interesse é deles, eles se unem independente de que partido estejam. Então, por isso que eu valorizo muito mostrar isso. Perfeito. Senadora, você levantou esse ponto importante, né? Eu me recordo de uma pesquisa que fiz em relação ao Senado, pegando de 1986 até 2018, e de um levantamento de parlamentares eleitos nesse período, né, de senadores eleitos, nós tivemos algo em torno de 380 eleições, somando todas as eleições por todos os estados ao longo de todo esse período. Das 380, nós tivemos apenas 40 mulheres, e dessas 40 mulheres, apenas 3 mulheres negras, que foram as senadoras na época Marina Silva, a senadora Benedita da Silva e a terceira senadora, a memória agora me pregou uma peça. Mas para se ver como, digamos assim, a distância é muito grande de uma casa que ainda precisa ter maior participação. Olha, nós somos a média mundial de participação feminina de no mínimo 25% de ocupação dos parlamentos. A gente perde até para os países árabes, aquelas mulheres que têm várias restrições, inclusive na vestimenta, mas participa. Eu gosto de dizer o seguinte, se somos 52 e temos menos de 15% de participação nos parlamentos ou no poder executivo, é claro que o povo brasileiro não está representado. E eu acho até que a gente tem que criar essa política que não é mulher contra homem. Acho que eu converso com os colegas aqui que deveriam dividir as responsabilidades. Porque quando o parlamento, o poder executivo ou o judiciário que chama atenção, o que depende do estudo, apesar de só fazer pouco mais de 100 anos que foi permitido a gente estudar, foi permitido a gente votar e ser votado, mas naquilo que depende dos processos seletivos, nós mulheres já estamos na frente. Mas nos cargos, no poder de comando, você vê, Simone Tebet foi a primeira mulher a presidir a CCJ. Estou falando de comissão. De Constituição e Justiça. De Constituição e Justiça. Mas eu queria dizer às mulheres que estão nos assistindo, nós temos que participar da vida política, homens e mulheres. Eu fico triste quando ouço Robson dizer assim, eu não tenho nada a ver com política. Gente, como não temos nada a ver? Se é a política que defende, que diz o seu salário, que diz quantas horas você vai trabalhar por semana e que diz
com que idade você vai se aposentar. Nós vemos o exemplo aqui, na última reforma, aumentaram 7 anos na aposentadoria das mulheres, que a gente sabe que eu sou mãe, avó, esposa, por mais que eu esteja senadora, eu não deixo de ser isso. Então, eu tenho a responsabilidade de contribuir para que nós, mulheres, cheguemos aos locais de comando. É essencial, gente. Venham para a política. E eu diria mais. O que é que fez Zenaide? Você sabe que eu era política de bastidores. Mas, por exemplo, o que é que fez Zenaide, médica da Universidade Federal, resolver se candidatar? Eu, como médica do serviço público, eu ajudava, mas é um número muito limitado de pessoas. Se quiser realmente ajudar o seu estado, o seu município e esse país, tem que vir para a política, tem que valorizar as decisões políticas. Sem dúvida. Senadora Zenaide Maia, e vamos conversar um pouco a respeito da nova formação, a nova composição do Senado Federal. Nós tivemos eleição, a posse dos novos senadores, 1/3 do Senado, como também tivemos eleição com a recondução de Rodrigo Pacheco, enfrentando inclusive o senador do seu estado, ex-ministro de Bolsonaro, o senador Rogério Marinho. Qual a avaliação que a senhora faz desse resultado para a eleição da presidência do Senado? Qual o significado que isso tem para o país como um todo e para a relação com os demais poderes? Olha, a gente viu uma eleição que aqui eu até parabenizei Rogério Marinho, chegou, não é o comum você entrar na casa e já querer assumir a presidência. Ele teve 32 votos, mas atualmente eu sou do PSD, porque eu era do PROS e o partido não cumpriu aquela cláusula de barreira, e o PSD já dizendo aqui, o PSD tem 5 mulheres. Nós estamos com 5 mulheres num partido, que isso é uma coisa rara, que a gente sabe que tem outros que não tem nenhuma. E dizer o seguinte, o Rodrigo era a melhor escolha, porque o que a gente precisa nesse momento, gente, é pacificar, unir esse país. As pessoas, a gente tem urgência. Urgência em quê? Na geração de emprego e renda, em combater a fome. Nós temos 60 milhões de brasileiros que chamam insegurança alimentar, gente, mas é fome. E nós estamos vendo aí a morte por fome, que é uma tortura contínua, cruel, dos Yanomamis. E o Rodrigo, ele foi um presidente que pegou uma coisa muito difícil, porque a gente viu o tempo todo, a gente tinha um poder executivo que brigava com os outros poderes, mas deixando claro aqui... E com os governadores, né? E com governadores. Ele brigava com os governadores, com os prefeitos, com todos. E o que o país precisa é de união, para a gente ter uma pauta construtiva, que edifique. Combater os juros é uma coisa que eu venho tentando. Eu tenho uma PEC 79 de 2019 que está na Comissão de Constituição e Justiça. Tem chance de avançar, senadora? Espero que sim, porque uma coisa que o brasileiro não aguenta mais é permitir que o sistema financeiro, os bancos, façam uma extorsão do seu povo. Eles cobram 400% de juros do cartão de crédito, do cheque especial, mesmo sabendo que os pais e mães de família desse país usam o cartão de crédito hoje para alimentar ou para comprar um medicamento para o seu filho. A maioria desses bancos e desses cartões de crédito cobram 3% a 4% nos seus países de origem. E aqui se acha com direito. E isso, gente, mostrando o lado político. Isso o Congresso Nacional pode sim tirar esse peso dos ombros das famílias. Não é possível que você compre um celular e, se for financiado, você pague 5. Eu costumo dizer assim, brincando... Celular, geladeira... Geladeira, tudo. Que o ladrão, quando vem, rouba seu celular ou a geladeira, ele rouba 1. Mas o banco já lhe fez pagar 4 ou 5. Isso é uma bandeira minha que eu vou continuar insistindo.
Outra bandeira, vamos falar de segurança pública, que não é a minha área, porque quando eu falo em segurança pública, eu falo em educação. Sim. A gente sabe que quem quis diminuir a violência ou quis um país crescer economicamente foi com educação pública de qualidade em tempo integral. Então, o saudoso Major Olímpio fez uma campanha e criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas não tem um financiamento obrigatório. Eu cheguei a entrevistá-lo, né? Ele, inclusive, para quem não sabe, faleceu de Covid, né? De Covid. Então, o que é que o Major, eu ajudei, fiz parte disso, e hoje eu luto, a PEC 44 também está lá, para ter um financiamento mínimo, começando com 1% para 2%, voltando à importância política. Sem dúvida. Senadora Zenaide, e um tema que tem sido bastante falado tanto pelo presidente Lula, como também foi destacado na Câmara por Arthur Lira e também por Rodrigo Pacheco, reeleito presidente do Senado, foi o tema da reforma tributária. Há alguma expectativa, alguma informação que a senhora já possa compartilhar conosco em relação à união de interesses, de esforços e rapidez para que a gente tenha uma tributação mais justa no país, que tire menos ou não tire nada dos mais pobres, né, mas que os super ricos, né, paguem impostos. Paguem impostos, né, que os super não pagam. Né? Olha, eu trabalho com a reforma tributária, juntamente com o Sindifis, com tudo isso. Eu tenho até um livro aí que é baseado na reforma tributária necessária. Nós temos uma lei de 1995 que começou a funcionar em 96, que não se paga impostos sobre lucros e dividendos. Eu acho que é o único país no mundo que faz isso. Como é que... Até Estados Unidos, que é o império do capitalismo, chega a 40%, 50%, e país mais desenvolvido chega a 60%. Eu não quero aqui criticar quem criou essa lei, porque eu não sei se no momento era necessária, mas que não é possível hoje, não é. Não precisaria nem começar já por uma reforma, mas bastava revogar. Quando a gente foi a constitucionalizar e saber de onde íamos tirar os recursos para o Fundeb, eu, Flávio Arne, professora Dorinha, que está vindo aí para o Senado, era da Câmara, e é uma mulher que tem uma expertise grande em educação. Então, o que é que a gente viu? Procuramos saber de onde tirar os recursos, porque a gente começou e aumentou os repasses para a educação básica, para qualificar professores, para poder pagar melhores salários e adquirir novas tecnologias. Então, o que é que acontece? A gente descobriu, na época foi passada a informação pelo fisco que a gente tinha 21 mil pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, que fazem retiradas de dividendos de até R$300 mil e não paga nada de imposto de renda. Aí agora nós estamos... Com bancos também. Não, a maioria é acionista de bancos. Tá vendo? Acionista até de banco, bancos. Vai realizar lucro, não paga. Não paga. Isso é um absurdo. Não existe praticamente em nenhum país no mundo. Então, quem paga imposto? Aí é justo. Eu tenho meu salário de senadora. Como os impostos aqui chegam a quase 40% sobre o produto na cadeia final e os serviços, quem termina pagando caro são os mais pobres. Sem dúvida. Eu citaria aqui um exemplo. Um cidadão que ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto que Zenaide, com salário de senadora, paga. Então, na prática, proporcionalmente, ele está pagando muito mais. Né? É, uma coisa que eu chamo a atenção que as pessoas não olham. Por exemplo, vamos falando de tributação. Você paga um plano de saúde e eu vejo muita gente dizer, eu não tenho nada a ver com o SUS. Gente, aquilo que você paga a saúde, o seu plano, que você paga para o seu plano para ter uma saúde de qualidade e não ver seus entes queridos morrendo de morte evitável,
quem paga é o povo, porque tudo que eu gasto com saúde, eu deduzo do imposto de renda. E o imposto de renda é quem financia a saúde, o SUS, o nosso SUS. No fundo, todos nós pagamos, né? Todos mesmo nós. Mesmo quem tem o próprio plano de saúde. Né? E um caso muito emblemático é do próprio Luciano Huck, que deve ter certamente o melhor plano de saúde do planeta Terra. Quando caiu no avião com a Angélica, né? E graças a Deus todo mundo sobreviveu. Quem foi lá no meio daquele matagal da selva buscar foi o SUS. O SUS. Foi uma ambulância que é paga com recursos do SUS. Né? Principalmente dos mais pobres. E outra coisa, mas falando sobre isso aí, o SUS, você não faz um transplante de órgão, gente, sem ser pelo SUS. Sem ser pelo SUS. O SUS é quem fica ali no momento mais difícil do óbito, convencendo os familiares a importância da doação para salvar vidas. E eu sei que isso não é simples, eu sou médica, 30 anos no Onofre Lopes, e é uma abordagem. Você só tem os órgãos através disso, quando você precisa de sangue. Então, o SUS é maravilhoso. E lembro aqui que esse povo, como a enfermagem, um orgulho que eu tenho é de ter sido a relatora e aprovado a PEC do piso salarial da enfermagem. Eu digo, são profissionais que na Covid, mesmo botando em risco sua vida e de seus familiares, estavam ali fazendo aquele trabalho nobre, dando até banho no seu leite e aspirando suas secreções. Para finalizar, senadora, dentro dessa matéria também, há uma discussão que sempre se faz, sobretudo quando a gente pensa em estados que são produtores de energia, de petróleo, né, como o caso do próprio Rio Grande do Norte. E dentro disso tem uma outra questão, que muitas vezes a gente sabe que há uma geração de empregos naquele determinado momento, quando a gente pensa em relação a energias eólicas, né, que tem uma forma de tributação semelhante à questão do petróleo, mas depois o Estado que foi o consumidor daquela energia é que ele é creditado do ICMS, quando seria justo que aquele Estado que produziu recebesse o ICMS. Tem alguma informação, alguma expectativa positiva em relação a esse equilíbrio, a essa justiça em relação a estados como o Rio Grande do Norte, que produz energia eólica, que produz gás, petróleo? Olha, essa lei foi criada para o Estado consumidor. Uma coisa que a gente tem que fazer é essa regulamentação. Eu cito aqui a energia eólica, que é importante, nós já somos o maior produtor, grandes investimentos que chegam. O que a gente vê é que chegam quando estão montando, então os municípios ficam com a economia bem melhor, porque tem o IS e o ISS, mas quando eles montam aquilo ali, a maioria fica só com pessoas... dono das terras, pronto, que fica recebendo aquele recurso. Mas para o Estado mesmo, não. Então isso tem que ser revisto. Porque eu digo o seguinte, aquele sol que a gente reclamava, aquele vento que a gente não sabia o que fazer, hoje é uma riqueza de energia limpa. E nós estamos aí, o Rio Grande do Norte, no point, né? Porque eu acho que a gente vai chegar as hidrelétricas, em 10 anos a gente vai produzir muito mais energia. Entendeu? E a energia limpa, renovável, porque a hidrelétrica você não faz mais hoje, né? É verdade. Entendeu? E de repente eu lembro que há uns anos atrás, a rainha da Inglaterra falando sobre armazenar o ar, que era justamente a energia eólica, né? E na época ela foi considerada como se fosse uma coisa do outro mundo. Pô, não sei o quê, armazenar. Está aí o nosso sol gerando energia limpa, e nosso vento, nossa costa, o Rio Grande do Norte e as serras, né? Eles estão usando as serras. Precisa sim, pode ser o sol, o vento que é nosso, precisa deixar impostos para a saúde. Eu sempre lembro, muitas vezes o pessoal tem ódio de pagar imposto, né? Aí eu digo, gente, isso não é para a Receita Federal nem para os servidores.
Esses impostos vão para a educação, para a saúde, para a sua segurança pública. Então, respeite a arrecadação. Isenção de impostos é que é grave. E eu lhe digo mais, nós podemos fazer uma tabela de imposto progressiva, porque eu acho que quem ganha até R$5.000 não é lucro, é seu sustento. E também uma revogação de uma lei, botar isso para pagar imposto, o mundo todo paga. Como você falou aí, o país mais capitalista do mundo. E você viu que grandes empresários cobraram nessa última reunião que taxassem as empresas, porque no fim, eu costumo dizer, se o país não está bem, mesmo os mais ricos, vai chegar um nível que se você não tem segurança, ele não pode andar num carro seguro, ele não pode ir à rua. Não vai para bom. Isso é um barco grande com todos. Se afundar, com certeza, gente, a vida, então eu termino dizendo aqui, Zenaide vai continuar com essas bandeiras, porque quando eu defendo educação pública, saúde pública de qualidade, tirar os juros, não permitir que os bancos façam a extorsão das famílias brasileiras, eu estou defendendo a vida. E eu defendo a vida não só humana, animal e vegetal também. Muito obrigado, senadora Zenaide Maia, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Robson. Informação é poder e parabenizando mais uma vez a mídia por essa importância. Empoderar, eu costumo dizer, nós mulheres e todo um povo se empodera com informação correta e que edifique e que construa. Obrigado, senadora.